Não sei se aconteceu com vocês, mas hoje o Instagram me sugeriu o seguinte conteúdo: uma publicação e o pedido para que eu seguisse o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E eu achei muito interessante essa estratégia de comunicação. Tratava-se de um vídeo em que ele se apresentava, em que ele falava: "Você já me pesquisou? Então, eu vou aqui te contar um pouco da minha história e o que eu defendo." E ele ali fez uma defesa do diálogo, do centrão, mostrou quem ele era e também quis demonstrar uma proximidade e chegar perto diretamente do povo. Vamos considerar o seguinte: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, não são cargos que nós elegemos diretamente. Na verdade, os parlamentares que nós elegemos são as pessoas que vão elegê-los mediante acordos de bancada, de partido, que vão elegê-los. Muitas vezes a controvérsia da nossa própria vontade. O Hugo agora se torna conhecido de todo o Brasil, talvez o nicho dele fosse a Paraíba, que é o estado pelo qual ele é deputado. Ele faz essa apresentação, ele faz esse "Cheguei Brasil, eu sou o Hugo Mota e agora eu sou o presidente da Câmara de vocês." Eu achei muito interessante essa comunicação, vou deixar o vídeo rodando aqui embaixo um pouquinho e depois eu volto a conversar com vocês, porque ele criou uma estratégia para esse novo momento e ele está criando o quê? Um posicionamento de imagem. Ele criou um logotipo, depois a gente vai ver no Instagram dele, pelas publicações mais recentes, que é a partir dessa eleição da Câmara que ele muda o estilo de comunicação dele, que ele assume essa identidade visual e pelo texto, inclusive das legendas, a gente vê o sentido dos elementos escolhidos. Quer saber como a direita e a esquerda caminharam juntas na eleição da Câmara? Assiste aí que eu te conto como foi. E aí, tudo bom? Você também foi no Google ver quem é o Hugo Mota? Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. Muito bom. Muito bom. Prazer, eu sou o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados. Novo de idade também, mas nada novato na política. Venho da Paraíba, cheguei nessa casa com 21 anos. Como você vê, eu mudei um pouco de lá pra cá. Nesses 14 anos de Câmara, me formei médico, me casei, virei pai de 2 filhos. Talvez uma coisa só não tenha mudado na minha vida: o meu jeito. Talvez por isso eu tenha conseguido tantos votos para presidir a Câmara. Votos da esquerda, da direita e do centro. Você que vive reclamando que a polarização atrapalha o país, olha aqui para a Câmara. É claro que todo processo tem polêmica, mas polemizar, polarizar, sem paralisar, é possível. E essa eleição está aí para provar que a gente pode sim chegar a consenso. E muita gente me pergunta como é que foi que a gente conseguiu isso. Te explico. A democracia é uma conversa, um bate-papo. Não há uma única voz que seja soberana e dite os desejos. São os diferentes desejos que ditam a nossa conversa. E essa é a força do centro, porque o centro não é a ausência de posição, é a ausência de preconceito. E é justamente por isso que o centro não se importa de onde uma ideia vem, mas para onde essa ideia nos leva. A Câmara, com toda humildade, é o centro do país. Bem-vindos às minhas redes. Sou o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados. E na dúvida, dá um Google aqui. Então, ele chama o povo, ele chama a audiência, ele quer seguidores. É um jovem, né? Ele é mais novo que eu, inclusive, e ele quer essa política de aproximação, ele sabe da importância das redes sociais, e agora que ele está numa posição de nível nacional, né? Ele, como deputado federal, ele já está ali em Brasília, nacionalmente, representando o estado dele. Agora ele representa todos, né? Ele é o presidente da Câmara, ele vai ter que ter uma postura também um pouco mais isenta. E ele, através desse vídeo, eu cheguei ao perfil dele, comecei a segui-lo, e aí eu pude observar essa nova identidade visual, que não inclui a cor vermelha. Até porque se ele colocasse o vermelho aqui, eu acho que causaria muita rejeição.
Eu pesquisei o partido dele, que não está escrito aqui, mas ele é do Republicanos. Foi eleito pelo Republicanos. E ele começa, deixa eu ver, tá vendo que ele usa essa identidade visual aqui, que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar melhor, talvez eu coloque o print da tela aqui. Que é um sol, ele usa o nome dele, Hugo, e o O, ele coloca um símbolo redondo. Aqui uma análise, tentando fazer uma análise isenta da minha posição, que vocês sabem muito bem qual é. Mas, que é de direita, mas eu tô tentando falar, né, como comunicadora social. Ele começa a usar essa comunicação a partir da eleição. Aqui, ó, há um dia publicado, ele coloca aqui algumas frases que ele fala sobre a Câmara dos Deputados. É uma comunicação bem diferente do Arthur Lira. Digamos assim, tá mais popstar, talvez. Ele tá mais assim, querendo falar diretamente com o povo, querendo se aproximar mais das pessoas. Isso talvez seja importante. Eu estava vendo uma análise ontem do Valdinei, que é aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso demonstra que a Câmara vai ter uma pessoa que vai levantar muito essa bandeira do papel mais decisivo da Câmara, que muitas vezes tem sido... Até mesmo no discurso dele ele fala sobre isso, muitas vezes o papel do parlamentar tem sido usurpado por outros poderes, ou suprimido. Então a gente vai ter um protagonismo maior da Câmara. E ele usou, eu achei muito interessante quando ele fala no vídeo dele ali de boas-vindas, que aquilo ali foi um open house, como é uma política de relações públicas que a gente chama de open house, né, de boas-vindas, né, é um open house das redes sociais dele, talvez se estenda à Câmara, colocou ali a posição geográfica do parlamento, que fica exatamente no centro da Praça dos Três Poderes, se fala, né, o centro do Brasil é o parlamento, e aí ele defende, ele faz uma alusão ao centrão, que às vezes é tão criticado, tanto pela direita quanto pela esquerda. E essa eleição da Câmara rendeu muitos desafetos para os parlamentares, tanto de direita quanto de esquerda, por causa dessa coalizão, desses acordos que aconteceram, tanto entre direita e esquerda, para eleger o Hugo Motta. Muitos deputados ficaram desgastados, tentando se explicar para os eleitores que queriam um posicionamento mais raiz. Outros deputados que tiveram um posicionamento mais raiz, né, digamos assim, sem querer o diálogo, sem querer fazer os acordos, ficaram também desgastados, né, pela aquela cultura do cancelamento dos próprios pais. Aí aqui ele faz outra publicação já usando, também com uma frase dele, usando essa logo e colocando essa definição da multiplicidade de vozes, do parlamento, deve recuperar as atitudes que estejam ao lado do Brasil. Eleito. Então ele usa, como eu falei, ele está usando cores assim, não está usando verde e amarelo explicitamente, não... mas tem verde e amarelo na comunicação visual dele, não está usando vermelho, e fala que é como se assim, o partido dele agora fosse o Brasil. Aí aqui tem os videozinhos dele de discurso de posse, de proclamação de eleito, e aqui ele explica, é onde eu encontro a postagem explicando a logo, né? O sol da democracia deve sempre nos iluminar. E ele publicou isso há 4 horas atrás, gente. Tá aqui no meu Instagram aparecendo. Esses elementos circulares, na verdade, é um céu azul com o sol e os raios. Cada círculo desse que forma um degradê do amarelo até o azul são os raios solares. Faz aqui a explicação. O sol da democracia deve sempre nos iluminar e o parlamento deve ser a casa onde brilha o debate, onde brilhem as diferenças, em que nunca as trevas do desrespeito à Constituição, ao devido processo legal e à independência, equilíbrio e harmonia entre os poderes, deixe de ser a luz que guia a nossa nação. E aí a gente tem também as questões das cassações de mandatos que tem acontecido, principalmente em relação aos da direita. É um adendo que eu estou fazendo aqui. Vou continuar lendo as palavras do presidente eleito. É com o espírito de iluminar o presente e o futuro e lutar contra o breu dos arbítrios que iremos cumprir a missão de uma Câmara que seja sempre fonte de luz. Então, realmente, é o sol. Porque todas as vezes em que o Legislativo, em qualquer momento,
de história teve sua aura dissipada, a democracia esmaeceu. Por uma democracia que resplandeça como o sol e ilumine o Brasil. A gente pode esperar por esse discurso que ele lute muito pelas prerrogativas dos parlamentares, que têm sido vilipendiadas por outros poderes. Talvez seja um recado. E aqui ele fez um outro vídeo há 3 horas atrás, agradecendo a Deus, aos colegas e aos novos seguidores. Então ele quer essa proximidade, ele vai se comunicar diretamente com o povo, ele está se colocando como um personagem nacional e talvez isso indique também que ele queira já futuramente ser reeleito presidente da Câmara ou alçar voos maiores, num reposicionamento de imagem de acordo com o seu novo cargo e buscando essa aceitação popular. Diga o que você achou dessa análise, o que você espera, o que você achou da comunicação dele e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.